Boa tarde, caros companheiros espíritas e simpatizantes da doutrina, que estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. E vamos ouvir agora o hino de louvor a Deus, na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. E para você, ouvinte, amigo, que está acompanhando a Rádio Biguaçu FM, lembramos que o nosso programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar aos domingos, das 18 às 19 horas, sempre no comando do Grupo Espírita A Caminho da Luz, filiado à Federação Espírita Catarinense e Brasileira. E mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso programa, que hoje abordará o tema já em comemoração ao mês de aniversário do Mestre Jesus. Vamos falar então sobre a vinda de Jesus, como foi e o que representa a chegada de Jesus ao nosso planeta. Qual a importância e qual a necessidade da humanidade desse espírito, que é o mais evoluído que nós já conhecemos. Vamos iniciar o primeiro bloco com a leitura Jesus e os Evangelhos. Jesus, o Cristo de Deus, Espírito puro, conforme a revelação dos espíritos superiores, governador espiritual da Terra, cuja formação acompanhou desde sua origem, é o divino missionário designado pelo Criador para orientar e acompanhar o progresso deste orbe
desde o princípio. Em determinada fase de sua evolução, quando este mundo já se transformara em habitação, escola e em experiências vivenciais para milhões de espíritos imperfeitos que aqui passaram a encarnar e reencarnar em busca do progresso, lei natural para a evolução de todas as criaturas de Deus, o Cristo, que sempre assistiu e acompanhou, através de seus missionários, a toda a população, dividida em povos e raças diversificadas, julgou útil e necessária a sua presença pessoal junto aos homens, para retificar erros e caminhos, desvios e crenças diversas adotados pelas populações terrenas. Essa resolução do Cristo, de extrema importância para todos os habitantes deste mundo, efetivou-se há cerca de 2000 anos. A vinda do Mestre ao nosso plano material, que fora anunciada pelos profetas a seu serviço, com cerca de 8 séculos de antecedência, constituiu-se num fato marcante, gerando nova fase evolutiva na vida da humanidade. Antes da presença de Jesus, todos os povos, com exceção do povo judeu, no seio do qual se apresentou o Mestre, cultivavam o politeísmo, ou seja, a crença e o culto da pluralidade de deuses. Os ensinos do Mestre não somente reafirmaram a existência de um único Deus, o Criador do universo infinito e de tudo que existe, como deixaram lições e exemplos que jamais seriam esquecidos pela humanidade. A simplicidade e a bondade com que agia nas circunstâncias mais difíceis, como nas inúmeras curas que realizou e nas perseguições que sofreu injustamente, marcaram indelevelmente sua presença entre os homens. As criaturas mais simples, os sofredores e os doentes, aceitaram e compreenderam com relativa facilidade as lições do Mestre. O contrário ocorreu com os orgulhosos, com as classes dirigentes e com os chefes religiosos da sociedade hebraica de então, que se opuseram às lições e aos exemplos trazidos por aquele ser superior aos habitantes deste mundo, tão necessitado de renovação. Felizmente para todos nós, apesar das incompreensões dos que se opuseram ao Mestre, acabou prevalecendo o bem representado pelos seus ensinos. Mas no decorrer dos séculos e dos milênios, os interesses humanos impuseram acréscimos e distorções interpretativas ao legado do Filho de Deus. Entretanto, nosso governador espiritual não só previu as dificuldades que a ignorância e os interesses oporiam à sua obra redentora, como estabeleceu para o futuro a renovação de seus ensinos com o acréscimo do conhecimento de coisas novas para gáudio e regozijo dos que lutam pela evolução e progresso contínuos. A promessa de Jesus de que pediria ao Pai a vinda de outro Consolador para relembrar seus ensinos
e trazer o conhecimento de coisas novas é a comprovação de que o Mestre sabia que sua obra seria distorcida por interesses humanos. Sua promessa foi cumprida com a vinda do Espiritismo, a terceira revelação dos espíritos superiores, tendo à frente o Espírito de verdade. Está no capítulo 50 do livro Antologia Mediúnica do Natal. É uma mensagem de Humberto de Campos, que assinou como Irmão X. E diz assim: entretecíamos animada conversação em torno dos abusos da mesa nas comemorações natalinas, com o parecer do grave Yonatan Benasser, que asseverava a conveniência de ater-se o homem ao sacrifício dos animais apenas quanto ao estritamente necessário. Quando o velho Ebenezer Ben-Hakim, orientador de grupos hebraicos no mundo espiritual, tomou a palavra e se exprimiu conciso: talvez vocês não saibam. Talvez vocês não saibam quanto devemos aos bichos na manifestação do Evangelho. E ante a nossa curiosidade, narrou comovido: há muitos anos ouvi do Rabi Eliud, que se encontra agora nas esferas superiores, interessantes minudências, detalhes, em torno do nascimento de Jesus. Contou-nos esse antigo mentor de israelitas desencarnados que a localização de José da Galileia e da companheira nos arredores de Belém de Judá não foi assim tão fácil. O casal, que se compunha de da jovem Maria, tocada de singular formosura, e do patriarca, que a recebera por esposa em madureza provecta, entrou na cidade quando as ruas e hospedarias mostravam-se repletas. Os descendentes do ramo de Davi reuniam-se aos magotes para atender ao recenseamento determinado pelo governo de Augusto. Bronzeados cameleiros do deserto confraternizavam com vinhateiros de Gaza. Negociantes domiciliados em Jericó entendiam-se com mercadores residentes no Egito. Acompanhados por benemérita legião de espíritos sábios e magnânimos, a cuja frente se destacava o abnegado Gabriel, que anunciara a Maria a vinda do Senhor. José e a consorte bateram primeiramente às portas da estalagem de Abias, filho de Sadoc, que para logo os rechaçou com a negativa. Entretanto, pousando os olhos malevolentes na jovem desposada, ensaiou graçola irreverente, o que fez que José, apreensivo, apressasse o passo para diante. Recorreram aos préstimos de Jorão,
usurário que alugava cômodos a forasteiros. O ricaço considerou de imediato a impossibilidade de acolhê-los, mas, ao examinar a beleza da moça nazarena, chamou-a à parte o enrugado carpinteiro e indagou se a menina era filha de escravos, que se pudesse obter a preço amoedado. José, mais aflito ainda, demandou para frente, para esbarrar na pensão de Jacó, filho de Josias, antigo estalajadeiro que declarou impraticável o alojamento dos viajantes. No entanto, ao fixar-se na recém-chegada, perguntou desabridamente como é que um varão assim velho tinha a coragem de exibir uma jovem daquela raridade na praça pública. Deprimido, o ancião diligenciou alcançar pousada próxima. Contudo, as invectivas de Jacó atraíram curiosos e vadios que cercaram o casal, crivando-o de injúrias. Os recém-vindos de Nazaré, vendo-se alvos de chufas e zombarias, tropeçavam, humilhados. Gabriel, o anjo Gabriel, no entanto, recorreu à prece, rogando o amparo divino, e diversos emissários do céu se manifestaram em nome de Deus, deliberando a única segurança para o nascimento de Jesus se achava no estábulo, pelo que conduziram José e Maria para a casa rústica dos carneiros e dos bois. Ebenezer, a seguir, comentou bem-humorado: não fossem os anfitriões da estrebaria e talvez a boa nova tivesse seu aparecimento na terra retardado, adiado. Assim começa a história dessa guerreira, dessa heroína, dessa lutadora que jamais empunhou qualquer arma, dessa guerreira que nunca agrediu ninguém, mas que aceitou o maior desafio desse planeta: receber no próprio ventre o governador espiritual da terra. Pela estrada de Nazaré viajavam um burrinho, Maria e José. Pela estrada de Nazaré viajavam um burrinho, Maria e José. Dá pra ouvir o trotar do cavalinho, carregando Maria com carinho. Dá pra sentir como é doce a emoção de quem na vida ajuda seu irmão. E pela estrada empoeirada eles caminham sem parar, e o bom José sempre guia
pode parar pra descansar. E foi ali numa casinha que se chama Estrebaria que a história aconteceu, enchendo o mundo de alegria. Foi tanta luz, foi tanta luz. E tão feliz nasceu Jesus. E foi ali numa casinha que se chama Estrebaria que a história aconteceu, enchendo o mundo de alegria. Foi tanta luz, foi tanta luz. E tão feliz nasceu Jesus. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. E para você que está sintonizado na Rádio Biguaçu FM, estamos apresentando o programa Conhecendo o Espiritismo. E hoje aborda o tema A Vinda do Mestre Jesus. Então, como vimos no bloco anterior, Jesus já sabia que as suas lições seriam corrompidas, seriam mal interpretadas ao longo dos séculos e milênios. Mais adiante, Jesus já programava a vinda de outro Consolador. E vamos, então, detalhar um pouco mais neste bloco, dando continuidade com a nossa irmã Eliane. É interessante notar que Jesus não deixou nada escrito no período de sua vivência entre os homens. Seus ensinos, dirigidos aos discípulos e ao povo em geral, eram ouvidos e retransmitidos oralmente, de acordo com o entendimento de cada um. Somente muitos anos após seu sacrifício no Gólgota, surgiram as diversas narrativas que se transformaram nos evangelhos, escritos por alguns de seus discípulos, como Mateus, João e Filipe, e por outros seguidores dos ensinos do Mestre, mas que não o conheceram diretamente, colhendo com os seus discípulos e com Maria, a Mãe Santíssima, as informações que se transformaram em outros evangelhos, como é o caso de Marcos e Lucas. Além dos 4 evangelhos considerados autênticos e fiéis às tradições cristãs, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, aceitos pela Igreja sem oposições e contestações, cerca de 20 outros foram escritos e citados por diversos cristãos e tiveram origem nos 3 primeiros séculos do cristianismo. Os evangelhos denominados sinópticos, escritos em hebraico por Mateus, Marcos e Lucas, expressam o pensamento cristão hebraico dos apóstolos e primeiros cristãos. Já o Evangelho de João foi escrito sob forma e influência diferentes. João, conhecido como o discípulo amado, recebeu de Jesus, já pregado à cruz, o encargo de cuidar de sua mãe, Maria. Enquanto viveu a Mãe Santíssima, João a assistiu e protegeu. Após algum tempo, João resolveu deixar a Judéia, indo residir e trabalhar na difusão de seus ideais cristãos na cidade de Éfeso, juntamente com Maria.
Foi nesse novo ambiente, já nos fins do século I, que João escreveu seu evangelho, que tem característicos diferentes dos anteriores. São de Emmanuel, no livro O Consolador, as seguintes palavras que bem caracterizam a diferença entre os sinópticos e o Evangelho de João, conhecido como místico. Abre aspas. As peças nas narrações evangélicas identificam-se naturalmente entre si como partes indispensáveis de um todo, mas somos compelidos a observar que, se Mateus, Marcos e Lucas receberam a tarefa de apresentar nos textos sagrados o pastor de Israel na sua feição sublime, a João coube a tarefa de revelar o Cristo divino na sua sagrada missão universalista. Fecha aspas. Assim, podemos perceber que, enquanto os evangelhos sinópticos receberam a influência direta do pensamento dos primeiros cristãos e dos apóstolos do Cristo, todos com sua formação cristã judaica, o Evangelho de João reflete o cristianismo na sua fase inicial, sob a influência da filosofia grega de Sócrates e Platão, que considerava o Cristo como o Verbo, o Logos, o portador das verdades eternas que vem de Deus, o Criador. Todos os evangelhos mostram Jesus como o divino missionário de Deus, o Espírito puro e poderoso que veio a este mundo para dar a todos o exemplo de uma vida simples, mas de uma grandeza incomparável, de sacrifícios e abnegação, na qual se encontram todas as perfeições. A doutrina que Jesus ensina e exemplifica é toda de amor e luz. Dirigia-se, de preferência, aos pobres, aos humildes e sofredores, e às inteligências subjugadas pelos sofrimentos e provações, mas seu objetivo era sempre o de ajudar a todos os irmãos menores da retaguarda em um mundo de expiações e provas como o nosso. Em todas as circunstâncias, colocava o Mestre ao alcance de todos a realidade da imortalidade do Espírito e a existência de Deus, o Criador do universo infinito. Os apóstolos escolhidos pelo Mestre para a continuação de sua missão, apesar de o haverem compreendido e nele depositarem sua fé e esperança, tinham conhecimentos limitados e não puderam corresponder integralmente ao que deles se esperava. Seu trabalho essencial, além dos que se ocuparam com a elaboração dos evangelhos, foi o de formar nas diversas cidades grupos de cristãos aos quais transmitiam os princípios que com ele haviam aprendido. Os evangelhos sinópticos e os que, escritos nessa época, foram proscritos pela Igreja, refletem o tumultuado mundo judaico de então, com as muitas discussões que caracterizam os primeiros tempos do cristianismo após o sacrifício de Jesus. O Consolador prometido e enviado por Jesus, que já se encontra na terra, visa restaurar em toda a sua pureza os ensinos e os exemplos deixados pelo Mestre incomparável.
Amém, Jesus. Dezembro é um mês muito especial, como são todos os meses de dezembro. As casas, as ruas, as avenidas se enchem de luzes. Cantos, cantigas, dramatizações do nascimento de uma criança singular se reprisam em escolas, templos e associações. Em nome de um menino, os corações se sensibilizam e cada qual procura tornar muito bom o dia do Natal. Eclodem emoções. E ante tanta sensibilidade que desfila ao longo desses dias, é de nos indagarmos: quem é essa criança cujo nascimento é evocado, mesmo após decorridos mais de 20 séculos da sua morte? Porque, afinal, costumamos comemorar o aniversário na Terra dos que estão conosco. Depois que realizam a grande viagem rumo ao invisível, nós lembramos outras datas. Mas ninguém pensa em realizar festa de aniversário para aquele que já se foi. E outro detalhe muito significativo: no dia em que se comemora o aniversário dessa criança, quem recebe os presentes são os que promovem a festa numa alegre troca de embrulhos, lembranças e mimos. Só mesmo um espírito tão grande quanto o do Cristo poderia atravessar os séculos e prosseguir lembrado. Foi tal a revolução que promoveu no espírito humano que a Terra o recorda ano após ano. Sua revolução não utilizou armas de fogo, ferro ou aço. Foram, no entanto, as mais invencíveis armas do amor e da bondade. Desde o nascimento exemplificou. Rei das estrelas, Senhor dos espíritos, tornou-se criança, adolescente, homem e viveu com os homens. Demonstrou através de pouco mais de 3 décadas que não importam as circunstâncias, quem deseja ser bom pode sê-lo. Viveu em período em que a política romana comandava o mundo, em que a hipocrisia farisaica imperava, e, no entanto, manteve-se puro. Lecionando humildade ao nascer em um berço de palha, traduziu a lição do trabalho na carpintaria de seu pai José. Ele que moldara, junto com o Pai Supremo, as formas da terra que habitamos, não se envergonhou de domar a madeira e transformá-la em bancos, mesas, utensílios domésticos outros. Senhor e Mestre, em cada momento de sua vida, ensinou pelo exemplo, testificando que o bem vence o mal, a luz vence a treva. Mais de 2000 anos são passados desde a sua vinda à Terra. Quando nos decidiremos por lhe seguir a excelsa doutrina, que conjuga o verbo amar e que utiliza os substantivos doação, renúncia, abnegação? Você sabia que Jesus é nosso modelo e guia? Por isso mesmo, nenhum de nós deve se dizer desiludido com essa ou aquela postura equivocada de seguidores de qualquer credo. Porque, afinal, o que importa mesmo é a conduta do nosso Mestre Jesus, que em nenhum momento abandonou as linhas do dever e do amor sem limites. Em Deus se caminha, passo a passo, sem cansaço, sob a cruz. Na subida estenda a mão, por escora quem chora sem a rir. Contempla o topo do monte, muito além lá no horizonte, o céu que se inflama. A quem pertence essa luz que na estrada nos conduz? De quem a voz que nos chama?
de quem a mão que nos guia ao fulgor de um lindo dia, além da noite escura, confia em Deus e caminha, passo a passo sob a cruz. Quem te conhece te chama ao céu azul que se inflama. É Jesus, sempre Jesus. É Jesus, sempre Jesus. É Jesus, sempre Jesus. De quem a mão que nos guia ao fulgor de um lindo dia, além da noite escura, confia em Deus e caminha, passo a passo sob a cruz. Quem te conhece te chama ao céu azul que se inflama. É Jesus, sempre Jesus. É Jesus, sempre Jesus. É Jesus, sempre Jesus. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha. Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. E para você que está sintonizado na Rádio Biguaçu FM, estamos apresentando o programa Conhecendo o Espiritismo, que hoje aborda o tema A Vinda do Mestre Jesus. E vamos agora com a mensagem do Espírito Bezerra de Menezes, do livro Recados do Meu Coração. Somos seres espirituais. Somos seres espirituais. As concepções materialistas ainda continuam sendo fortes barreiras ao progresso espiritual da criatura humana. Até quando teremos que sofrer para nos libertar do jugo do materialismo que impera até mesmo entre os nossos irmãos espiritualistas? Se a criatura humana raciocinasse como sendo um espírito imortal, se não visse a vida na carne como um fim em si mesmo, mas uma chave para o seu progresso espiritual, por certo, viveria sem tantos problemas e aflições. É preciso que nossos irmãos se lembrem que somos espíritos mergulhados na matéria, e não um ser material carregando um espírito. Cuidemos para que a vida na carne não traga tantas ilusões. A maioria, quando desencarna, chega ao outro lado da vida amargando muitas desilusões, porque centralizaram a vida terrena em situações transitórias, como riqueza, títulos, prestígio, fama, poder e beleza. Não queremos dizer que a criatura na Terra não possa usufruir dessas condições,
mas que corre grande perigo quando coloca o seu coração nesses tesouros que os ladrões roubam e as traças roem. Em tudo o que fizermos, coloquemos um sentido espiritual, cultuando os valores imperecíveis da alma, e assim entraremos naquele estado de bem-aventurança da qual Jesus falou no Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres de espírito, os mansos, os justos e misericordiosos, os limpos de coração e os pacificadores, pois todos eles e somente eles entrarão no reino dos céus. E esse reino começa a ser edificado aqui na terra mesmo. Dizer que precisamos saber quem é Jesus. Jesus, ouvi contar por entre as ondas do mar histórias de pescadores, homens tão sonhadores, que um certo homem de olhar sereno lançava ao mundo novo sentimento. Quando falava, fazia brilhar seus olhos azuis. Quem é Jesus? Como não saber se Ele é o pão da vida? Como não saber se Ele é o sal da terra? Como disfarçar diante do seu olhar profundo? Como se Ele é a luz do mundo? Como não saber se Ele é o pão da vida? Como não saber se Ele é o sal da terra? Como disfarçar diante do seu olhar profundo? Como se Ele é a luz do mundo? Ouvi dizer que precisamos saber quem é Jesus. Jesus, ouvi contar por entre as ondas do mar histórias de pescadores, homens tão sonhadores, que um certo homem de olhar sereno lançava ao mundo novo sentimento. Quando falava, fazia brilhar seus olhos azuis. Quem é Jesus? Como não saber se Ele é o pão da vida? Como não saber se Ele é o sal da terra? Como disfarçar diante do seu olhar profundo? Como se Ele é a luz do mundo? Como não saber se Ele é o pão da vida? Como não saber se Ele é o sal
seu olhar profundo, como se ele é a luz do mundo. E para você que está sintonizado na Rádio Biguaçu FM, estamos apresentando o programa Conhecendo o Espiritismo. E hoje aborda o tema A Vinda do Mestre Jesus. Vamos agora anunciar os horários das atividades do Grupo Espírita A Caminho da Luz, que fica situado na Rua Maria Salum, número 46, do bairro Rio Caveiras, em Biguaçu. As palestras públicas acontecem às segundas e quartas-feiras, às 20 horas, e aos sábados, às 19 horas. O estudo sistematizado acontece às segundas-feiras, às 21 horas. E a evangelização, tanto da infância como da juventude, tem o seu horário durante as palestras de segundas e quartas-feiras, às 20 horas. E agora, vamos ao nosso terceiro e último bloco, com a nossa irmã Shirley, falando sobre o amigo Jesus. O amigo Jesus. Jesus Cristo não nos abandona. De tempos em tempos, envia seus mensageiros à terra, mas Ele mesmo continua conosco. Ele nos conhece pelo nome, sabe quem somos e quais são os nossos propósitos. O Senhor não está fora do mundo. Cada criatura poderá senti-lo próximo de si. Quem dizia isso era nosso irmão Chico Xavier. Desta lição do Chico Xavier, destacamos 4 pontos para nossa meditação. Primeiro, que Jesus Cristo não nos abandona. Segundo, que mesmo enviando vários mensageiros à terra, Ele continua conosco. Terceiro, que Jesus nos conhece pelo nome, sabe quem somos e do que precisamos. E quarto, podemos sentir a sua presença ao nosso lado. Refletindo sobre esses tópicos, nosso peito se enche de alegria ao saber que não estamos sós, porque Jesus não nos abandona e continua conosco. Nossa sensação de solidão, então, meus irmãos, termina aqui. As trevas querem nos inspirar a ideia de que as forças divinas nos largaram, com o evidente propósito de nos deixarem há 2000 anos. Mas Jesus nos fez uma proposta exatamente a esses 2000 anos. E lembre-se disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Palavras dele. Jesus afirmou que estaria conosco e não apenas de vez em quando, mas todos os dias. Isso quer dizer que diariamente Ele está conosco. Ele olha por nós, Ele pensa em nós, Ele preocupa-se conosco.
Quando estivermos nos sentindo abandonados pelo mundo, fracos, inseguros, Ele será a nossa companhia. Quando todos estiverem com pedras na mão para atirarem em nós, Jesus perguntará aos nossos acusadores se eles estão sem pecados para serem perdoados. Quando nos sentirmos sem orientação sobre o rumo a tomar em nossa vida, Jesus terá caminhos e verdades a nos apresentar. Quando nos sentirmos contentes por alguma conquista alcançada, Jesus estará batendo palmas para nós. E quando estivermos dominados pelas sensações paralisantes do fracasso, é Ele quem nos motivará a aprender com os nossos erros, sem jamais perder a confiança em nós. Ainda aprendemos com nosso irmão Chico que a presença de Jesus em nossa vida não é apenas por alguns dias ou por uma temporada. Cristo afirmou que estaria conosco diariamente e para sempre. Hoje é o momento ideal para sentirmos Jesus participando da nossa vida. Apresentamos duas lembranças importantes para que a nossa amizade com Ele possa florescer a partir de agora mesmo. Primeiro, conversemos com Jesus através da oração. Falemos com Ele como se estivéssemos falando com o nosso maior amigo, sem medo, sem vergonha ou sem culpa. Tiremos as máscaras, falemos das nossas angústias, das nossas dúvidas, das dificuldades, mas deixemos um espaço aberto para que Ele também fale conosco. Isso poderá acontecer no momento da prece ou em um momento depois. Esteja atento aos sinais, porque Jesus costuma se utilizar de 1000 maneiras diferentes para nos falar. E segundo, meditemos nos ensinamentos do Mestre. Sendo Jesus o nosso melhor amigo e o Espírito que Deus colocou na terra para ser nosso guia, é necessário conhecermos o que Ele pensa, pois as suas lições são conselhos práticos para os nossos momentos de crise e para as decisões que temos que tomar todos os dias. Um guia nos diz o melhor caminho que temos a seguir. Por isso, é vital que saibamos os caminhos que o guia Jesus tem a nos indicar. Jesus tem palavras de vida eterna, afirmou o apóstolo Pedro. Isto é o que o Mestre ensinou há 2000 anos e continua sendo de extrema utilidade para a nossa vida. Uma reflexão diária, ainda que breve, sobre os ensinamentos de Jesus nos faz entrar em contato com a mente do Cristo, trazendo vigor para nosso espírito e sabedoria para nossa alma. Quem precisa de socorro e solução encontrará em Jesus a força durante a provação e segura orientação para os momentos mais críticos da sua vida. O Cristo, meus irmãos, nos afirmou que com Ele nosso fardo seria leve e que sem Ele a vida fica pesada demais. E assim, meus irmãos, vamos chegando ao final de mais um programa Conhecendo o Espiritismo. E vamos anunciar os materiais que utilizamos no programa de hoje, que foram os livros Socorro e Solução e Recados do Meu Coração, de José Carlos de Luca, a revista Reformador, edição 2163, e os CDs Francisco de Assis, de Marcos Viana, Sérgio Santos e Ana Cláudia Bittencourt. E a mensagem que sempre deixamos: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Podemos começar no próximo instante
na manhã seguinte, na próxima semana. Deus sempre nos dá uma nova chance. Então, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso grande mestre, nos proporcionou esta hora, esse momento de oportunidade de refletir e compartilhar os ensinamentos de Jesus. Tenhamos todos uma boa noite e que assim seja. E vamos ficar agora com a música Evangelize, de Sérgio Santos. Você quer ver campos em flores, a natureza cheia de amor, plumas brancas de paz no ar. Evangelize, evangelize, de mãos dadas no trigal da vida, encontraremos Jesus criança, no calor das mãos pequeninas. Evangelize, evangelize, toda flor que vai crescer, vai o mundo perfumar. Não há tempo a perder, hoje é tempo de plantar. Evangelize, evangelize. Você quer ver campos em flores, a natureza cheia de amor, plumas brancas de paz no ar. Evangelize, evangelize, de mãos dadas no trigal da vida, encontraremos Jesus criança, no calor das mãos pequeninas. Evangelize, evangelize, toda flor que vai crescer, vai o mundo perfumar. Não há tempo a perder, hoje é tempo de plantar. Evangelize, 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 se evangelize.